Agora vai, hein? Agora vai pintar um Oscar. Será que vai pintar um Oscar? Será que vai agora? Hã? Hã? The Five Blood ou Destacamento Blood. Tudo começa quando 4 veteranos do Vietnã acabam voltando ao local depois de alguns anos para encontrar o corpo do seu antigo líder e um tesouro perdido, aonde traz emoção, melancolismo, drama e um pouco de aventura. Aqui nós temos a direção Spike Lee. Ele tem alguns filmes razoáveis por um lado, bons por outro. O último é Infiltrado na Clã, que é razoável, que chegou a concorrer ao Oscar de 2018 a 2019. E aqui ele traz uma história autorrealista, onde traz muitas referências da Guerra do Vietnã e com muitos twists sobre acontecimentos também daquela época, sobre a predominância branca. Ele critica muito aqui sobre esse fato nesse filme, sem trazer nenhuma delicadeza. Aqui não existe transparência quando ele traz essa história, né, que é jogada em alguns momentos, principalmente no começo e algumas pinceladas no meio, que vão dando formas do que ele quer apresentar. Ele traz um trabalho neste filme ao longo prazo, que eu diria que dura mais ou menos 1 hora, do que a proposta do filme lhe oferece, né? Leva um tempo para você ver qual é a cara do filme, que é sobre os personagens, as ideias, as características que eles adotaram após a Guerra do Vietnã e o que eles pensam após os acontecimentos. Os personagens têm objetivos e princípios em uma busca para encontrar o corpo do antigo líder, o tesouro perdido, mas cada um tem um jeito de pensar e de agir que até em alguns momentos cria alguns conflitos de ideias e até mesmo uma certa ligação, um certo elo entre eles, que faz fortalecer a história. Após um tempo muito esticado, o filme lhe mostra qual é a proposta que ele oferece. Você começa a perceber que existe sempre uma camada atrás de outra camada, trazendo na época lá do Vietnã. Há uma transição de antes e depois, mas vocês percebem isso. Há uma técnica aqui formada com a câmera, que ela encolhe, depois ela sobe demais. E você começa a perceber que isso é trazido de uma forma que te mostre, né? Que deixe bem nítido em que época está acontecendo, sempre porque não são utilizados aqui personagens antes e depois. Eles utilizam os mesmos. Você estranha no começo, mas depois você se acostuma. E também temos uma boa transição de estilo de câmeras, né? Uma hora tem uma palheta ali, que é meio, vamos dizer assim, película, e depois já cai para uma coisa mais digital, que fica muito bem utilizada e trabalhada aqui dentro da história. Ela vai te mostrando o tempo certo que está sendo ali desdenhado a história. Então é uma coisa que eles não deixam você por confuso. Apenas com jogadas de câmera você já percebe qual é a época certa, qual não é, onde vai dando ali um bom desenvolvimento na história com os personagens. E apesar de algumas circunstâncias aqui durante a história, do meio até o final, ficarem um pouco mais profundas e melancólicas, você começa a perceber o que realmente o filme queria te mostrar. Não era somente 4 ali veteranos de guerra buscando um tesouro ou corpo deixado pelo seu ex-líder. Não. O filme te mostra mais ideias, mais camadas, há mais arcos que vão se encaixando durante a história, principalmente sobre a guerra, o que eles representavam nessa guerra do Vietnã e por que eles, né? Por que não os brancos? Por que sempre os negros ali foram ali envolvidos nessa batalha cruel? E o final ele vai trazer uma coisa que não é inventiva, né? Vocês vão perceber muitas caídas de personagens aqui, mas até aqui eu acho que não é um spoiler, eu não vou falar quem e tal. E você começa a perceber que só tinha alguns caminhos para ser seguidos, né? É como eu disse, através de certas diferenças de opiniões e jeitos de pensar e agir, os personagens começam ali a ser descartados, né? Há alguns planos sequências aqui que são cheios de cortes, mas não fazem feio, porque algumas cenas são bem surpreendentes. Tal coisa você não espera acontece, depois já acontece ali. E aí também não há também muitos cortes
entre cenas sangrentas. Algumas cenas são bem fortes aqui que vocês vão ter que ter um estômago. Em resumo, é um filme que vai pegar pesado, não só no trama, que é muito bem explicado através não só de fotografias, acontecimentos e até uma certa narração de uma radialista que ela dá a cereja do bolo da história, como também de certos acontecimentos que vão trazer certos transtornos, né, incômodos, que acontece durante ali o Vietnã, etc, etc, mesmo passando alguns anos. Há muita coisa nesse filme aqui, né? Não é uma coisa só sobre a guerra do Vietnã. Há muitas coisas que a gente não sabia e que a gente começa a perceber dentro desse filme, dentro dessa história, que você começa, pô, é isso. Eles foram ali porque tinha que ser eles, não tinha mais ninguém. Então, teve sim uma predominância, né, branca e, claro, um certo preconceito que foi uma certa forma forçada para que eles fossem ao Vietnã. Então, tem muita coisa aqui no meio nessa história que te convence. Bom, galera, eu não preciso nem falar que o roteiro aqui ele é muito bem escrito, né? Ele não inventa e tudo que é retratado sobre trama e personagens flui muito bem, sem te deixar confuso e sem também exagerar, né? Algumas cenas bem intensas aqui, extremas. Começando pelo Chadwick Boseman, é o primeiro que eu destaco. Ele é o cara que puxa essa trama, né? É o personagem-chave que transmite motivações aos restantes dos personagens. Então é o primeiro que eu destaco, ele é a ponta do iceberg desse filme. Já o personagem interpretado pelo Jonathan Majors, bom, ele cai meio de paraquedas aqui, mas depois vocês percebem a importância e como é relevante para a história, né? Eu não quero dizer qual é o papel mesmo dele, senão entregaria boa parte aqui, mas do meio até o final você começa a ter um foco e começa a entender o porquê ele está nessa história, ele também não compromete. Já o personagem interpretado pelo Clark Peters, ele traz muita tranquilidade, calmaria aos restantes ali dos personagens, ele tem boas ideias e os seus diálogos são bem concretos, convincentes, que também consegue construir também boas criatividades do que eles estão fazendo ali, né? Você consegue enxergar sempre uma saída através do personagem, que também não faz feio. E por último, o personagem interpretado pelo Delroy Lindo, eu deixei ele por último porque foi ele que roubou o filme. É um cara carregado de raiva, ira e muitos traumas, vocês vão entender o que acontece nessa história. E ele não consegue sair, né, desse buraco ruim, ele tenta encontrar uma saída aqui, outra ali, mas você percebe que algo já o sucumbiu, então não há nada para se fazer aqui. E ele consegue ter um bom desenvolvimento do começo ao fim, principalmente em seus diálogos e jeito de agir. Você consegue encontrar algo ali que atormenta ele, mas você percebe que não há muitas saídas. The Five Blood, ou Destacamento Blood, é um filme que vai conseguir te convencer pela ótima história, né? Há muito melancolismo, tristezas, há muitas motivações, há muitas emoções aqui, e nada aqui fica fora do eixo, né? Isso que é interessante. Conforme o filme, a história vai se passando, algumas coisas vão se encaixando, alguns personagens também vão se entrelaçando ali, tendo mais o fio da meada da história, onde nada fica confuso. É um filme que vai conseguir te convencer por ser autorrealista, e eu não poderia trazer outra nota, como 8.2. É um filme que me convenceu principalmente pela trama, né? Como ela é bem realista, como ela é bem original. The Five Bloods, ou Destacamento Blood, está na Netflix, tem pouco tempo que chegou, viu, galera? Não é um catálogo, tá? É um lançamento, tem quase 2 semanas que chegou. Eu demorei para trazer essa crítica para dar tempo aí pro povo assistir, curtir bastante, porque a plataforma Netflix está cheia de filmes, então a gente sempre está acompanhando não só os filmes, mas também como as séries, né? Mas repito, vale muito a pena e eu recomendo sim assistir esse filme. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Tamo junto. Até a próxima.